Você usa esses álibis? As pessoas que não obtêm êxito, elas possuem um traço em comum. Conhecem todas as razões do fracasso e têm o que acreditam ser álibis incontestáveis para explicar a sua falta de realizações. Alguns dos álibis são inteligentes e há os que se justificam pelos fatos, mas álibis não servem de dinheiro. O mundo só quer saber uma coisa: você alcançou o sucesso? Um analista de caráter compilou uma lista dos álibis mais comuns empregados. Vamos ver nessa lista que eu vou passar agora para vocês, se você por acaso usa um deles, ou se você conhece pessoas que usam um desses álibis que eu vou passar agora. Se eu não tivesse mulher e família, muitas pessoas usam. Se eu tivesse dinheiro, já usei muito esse álibi também. Se eu tivesse boa instrução, se eu pudesse arranjar um emprego, se eu tivesse uma boa saúde, se eu tivesse tempo, esse particularmente eu ouço todos os dias. Se os tempos fossem melhores, se as condições fossem melhores, se eu pudesse viver minha vida novamente, se eu não temesse, o que eles diriam? Se me tivessem dado uma oportunidade, se eu tivesse agora uma oportunidade, se não implicassem comigo, se nada acontecer que me impeça, se eu fosse mais jovem, se eu fosse mais velho, se eu pudesse fazer o que eu quero, se tivesse nascido rico, se eu pudesse encontrar as pessoas certas, se eu tivesse talento, se eu ousasse me impor, se eu tivesse aproveitado as oportunidades passadas, oportunidades nós temos todos os dias, se as pessoas não me enervassem, se eu não tivesse de lidar com a casa e com as crianças, se eu pudesse economizar algum dinheiro, se o patrão me desse valor, muitos desses todo mundo usa, né? Se eu tivesse alguém que me ajudasse, se a minha família me entendesse, se eu vivesse numa cidade grande, já ouvi muito isso, se eu pudesse começar, se eu fosse livre, se eu tivesse a personalidade de algumas pessoas, se eu não fosse gordo, se conhecessem meu talento, se pudesse conseguir uma oportunidade, se pudesse saldar as minhas dívidas, se eu não tivesse fracassado, se eu soubesse como, se todos não fossem contra mim, se eu não tivesse tantas preocupações, se eu pudesse me casar com a pessoa certa, se as pessoas não fossem tão tolas, se minha família não fosse tão extravagante, se eu tivesse mais confiança em mim mesmo, se a sorte não estivesse contra mim, se eu não tivesse nascido sob o signo errado, se não fosse verdade, o que tem de ser será. Se eu não tivesse de trabalhar tão arduamente, se eu não tivesse perdido dinheiro, se eu morasse em outro bairro, se eu não tivesse um passado, se eu tivesse um negócio só meu, se os outros me ouvissem. Olha quantas opções, quantos álibis, né? Quantos se, né? O se é o maior de todos. Se eu tivesse a coragem, né, de ver como eu sou realmente, eu descobriria o que é algo de errado comigo. E eu poderia me corrigir, não é verdade? Poderia, se eu tivesse pensado um pouco mais, né, analisado um pouco mais a minha personalidade, os meus erros, provavelmente, né, eu teria conhecido melhor as minhas fraquezas e eu teria perdido menos tempo investindo na criação de álibis para melhorar a minha vida. Eu poderia ter tido uma vida melhor. Então fica a dica para você. Pare de colocar álibis na sua vida.
Comece a procurar os motivos pelos quais você está cometendo esses erros. Procure descobrir quais são esses erros. Procure agir olhando as oportunidades ao seu redor. Encontre oportunidades onde você está encontrando dificuldades. Fica a dica para você. Um abraço.